Boa noite, Vitor Sandro aqui. Sejam bem-vindos. Essa está sendo a minha primeira live no Instagram. É um assunto muito interessante e eu espero que todas as respostas venham ser retiradas. Agradeço a todos de coração. Estou vendo já mensagens aqui. Só como é a primeira vez, estou meio atrapalhado, o negócio está virado. Eu não consigo ver dessa forma. Eita, vamos lá. Ultimamente, nós temos ouvido muito a respeito sobre a lei da atração e o amor. E muitas pessoas, elas buscam por um resultado para o seu problema. Elas buscam algo que venha resolver a sua situação. Mas será que é possível eu usar a lei da atração para atrair o amor? Atrair uma pessoa amada? Fazer alguém me amar? Será que isso é possível? O conceito que nós temos do amor, que é uma emoção ou sentimento de desejar o bem-estar a outra pessoa. Esse é o conceito simples do amor. Agora, existem várias formas de amor, só que nós vamos entrar em questão no chamado amor romântico. Que para muitos, ela tem o poder tanto de conquistar os mais nobres, despertar e estimular o comportamento do indivíduo. Desde os mitos, a psicologia, a arte, a filosofia e a religião. Ou seja, todos esses conceitos, eles englobam, falam de amor, dizem ter uma solução para o amor e querem explicar o amor. Mas afinal de contas, por que a pessoa tem esse desejo de atrair o amor para si? Porque, segundo a crença que nós, a maioria das pessoas, nós nascemos com essa crença. Nós escutamos falar, que os opostos se atraem. Aí a pessoa aprende que a pessoa para a sua vida é uma pessoa totalmente contrária a você, ao seu pensamento, é uma pessoa contrária aos naturais das coisas, ou seja, aquilo que você faz, você não está completo e é necessário que alguém venha te completar. Esse é o conceito que nós aprendemos, Então, por você ouvir essas palavras, por você já crescer com essa coisa na sua mente, o seu próprio consciente ele já ativa essa imagem e faz você perceber e achar que, de repente, alguém que parece um pouco contigo não vai dar certo, porque você tem essa ideia de que os opostos se atraem. Então você acha que, de repente, você vê uma pessoa que sabe fazer alguma coisa que você não sabe. Alguém que tem um gosto diferente, aí automaticamente você acha que essa pessoa é o seu oposto, ou seja, você vai estar faltando um pedaço para que alguém venha te encaixar, venha se conectar a você e fazer você se tornar uma pessoa inteira, uma pessoa completa. Esse tem sido o conceito que nós aprendemos, que os opostos se atraem. Agora você pode observar um detalhe. Você já reparou, tanto nas amizades, como nas classes, nas categorias, por exemplo, vamos supor assim, aquela turma que gosta de beber, que não gosta de trabalhar, eles andam com quem? Você já percebeu uma coisa? Que semelhante atrai semelhante? Mas as pessoas falam que na ordem natural das coisas, semelhante atrai semelhante, só que na hora do relacionamento, os opostos se atraem. Ou seja, seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas que andam com você, eles dizem que são semelhantes. Porque você atrai isso para você, mas no relacionamento é o contrário. E nós crescemos com esse pensamento. E nossas escolhas acabam sendo erradas, é por isso que tanto relacionamento acaba não dando certo. Porque depois que você estar junto com a pessoa, você vai perceber que o oposto não é interessante assim. Não é tão interessante.
Aí é onde começam as brigas, onde começam os problemas, onde começam as contendas e acaba resultando em separação. E acaba resultando ou em adultério, ou seja, a pessoa acaba não encontrando o que espera na outra pessoa e acaba tendo esse resultado desastroso que é simplesmente a separação. Mas se eu não vou procurar uma pessoa que seja o meu oposto, como eu vou saber quem é o oposto, quem não é? Como eu vou atrair isso para mim? Essas perguntas nós vamos responder durante a nossa live. E eu não vou estender muito, porque tem alguns pontos principais que eu quero colocar. E vamos à nossa conclusão. Não quero tomar muito o tempo, porque não adianta muito falar, né? Mas sim colocar uma conclusão, porque esse é um assunto que praticamente afeta todas as pessoas. Quem nunca sofreu por amor? Quem sofre por amor? Ou algum dia talvez alguém vá sofrer por amor, por causa das escolhas e das decisões que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos enumerar. Primeiro ponto. Nós temos que entender que muitas pessoas ainda não sabem o que é o amor. Porque existem 3 pontos em questão, que é o amor, a paixão e a carência. O que acontece? Quando a pessoa ela está no estado de carência, ela vê coisas que não existem. Ela acaba trazendo para a vida dela um sugador, um vampiro, alguém que vai se aproveitar, se beneficiar. E depois, quando ela despertar, ela vai ver que não é nada daquilo e pode ser tarde. Por quê? Porque ela está carente. Aí, às vezes o cara vai botar a mão no ombro dela, sem noção nenhuma, ela, poxa, ele colocou a mão aqui, aí fica com aquele sentimento, e na verdade foi uma coisa sem querer, sem pensar. Não foi com esse sentimento. A pessoa começa a ver sentimento onde não existe. Nas palavras, nos olhares, na conquista. Ou seja, tudo que aquela pessoa faz, ela acha especial porque ela está carente, então ela acha que aquela pessoa vai suprir a necessidade dela naquele momento. E ela acaba se decepcionando por isso. Mas por quê? Porque a carência vai fazer com que ela sofra e aceite. Vai fazer que ela passe por situações que ela nunca passou, mas ela aceita, porque ela acha que aquilo é amor e tem que ser daquele jeito, porque ela está carente. Temos que ter muito cuidado, principalmente a pessoa quando sai de um relacionamento e ela fica abalada com aquilo, e ela muitas vezes se torna alvo fácil, porque ela se torna carente. Porque tem pessoas, gente, que já saem do relacionamento um dia, no outro já está com outra pessoa. Que necessidade é essa que o ser humano tem de achar que precisa de alguém para ser feliz? Enquanto a pessoa tiver esse pensamento, esse sentimento, ela nunca vai encontrar o verdadeiro amor. Porque ela tem que primeiro se amar. Ela tem que primeiro se tornar a melhor versão. Mas não, ela sempre coloca na mente de que precisa de alguém para que ela venha a ser uma pessoa completa. E é isso que torna alvo fácil de falsos sentimentos e acaba gerando aquele ciclo. Você já prestou atenção? Não estou dizendo todas. Existem casos que tem pessoas que sempre se envolvem com o mesmo tipo de pessoa, vira aquele ciclo. O que acontece? Vira aquele ciclo e tudo se torna igual. Mas sabe por quê? Porque ela está atraindo os mesmos tipos de pessoas. E a consequência sempre vai ser o mesmo. Pode ser a pessoa que for, mas sempre vai bater na mesma tecla e vai voltar de novo no ponto de origem. Por quê? Porque ela está atraindo para si mesma não o que ela acha que é o oposto, mas o que se torna semelhante. Nós vamos falar sobre isso. E também, outro grande sentimento perigoso é a paixão. É como diz, né? A paixão ela começa com alta intensidade e com curta duração. Ou seja, as pessoas confundem até hoje. Antes de entrar no aspecto, é necessário que a gente venha tomar conhecimento disso. A paixão, ou seja, aquele desejo, aquele sentimento de posse que ela quer conquistar. Isso não é amor. Ela vê aquela pessoa maravilhosa e fica ali, poxa, eu quero estar com ela, eu preciso ficar com ela. E passa a ficar fissurada naquilo. Mas isso não é amor, simplesmente é uma questão de desejo, de posse.
Porque você pode reparar, quem é que sente paixão por uma pessoa que não é atrativa? Já reparou isso? Mas não, quando é aquela pessoa linda, maravilhosa, a pessoa bate o olho e diz que está apaixonada e perde a linha. Por quê? Na verdade, isso não deixa de ser um desejo do ego de querer ter, de querer conquistar. Aí a pessoa acaba se iludindo pela paixão. E é outro ponto também que destrói a vida. Ela passa a não fazer as coisas direito, ela passa a não ter rendimento no trabalho, ela passa a mostrar uma atitude negativa e contrária, porque ela está tão fissurada naquilo que ela esquece a prioridade, esquece o fundamental. Já no amor, isso não acontece. Porque o amor, apesar dele vir com baixa intensidade, porque o amor é calmo, é brando, é sereno, mas ele é de longa duração. Essa é a diferença entre o amor e a paixão, né? A paixão é de alta intensidade e o amor de curta, mas de longa duração. Essa é a diferença. Então eu tenho que entender o que realmente eu estou sentindo para saber o que eu quero. Porque quando a pessoa ela sente uma paixão, um desejo, ela quer usar a lei da atração para atrair aquela pessoa. Agora, seja sincero. Seria justo? Eu vou acabar falando umas coisas aqui que eu não gostaria muito de falar, mas é uma verdade. Por exemplo, você vê uma pessoa que está com a outra, diferença de 30, 40 anos, ou até mais. Agora me pergunte uma coisa, não estou julgando ninguém. Será que isso é amor? Ou será que é interesse? Porque a pessoa está com 20 e pouco, está com uma de 60, mas ela ama. Mas será que se a pessoa de 60 e poucos anos fosse pobre, será que a novinha, como dizem, de 20 e poucos anos estaria com ele? Não estou julgando ninguém. Pode existir o amor? Sim, claro que pode. Mas na maioria dos casos, seja sincero, é justo? Agora seria justo, por exemplo, eu com 49 anos, eu olho para uma garota de 20 anos e acho ela linda. Eu vou usar a lei da atração para mentalizar. Aí o que eles dizem para a gente fazer? Para você se imaginar com a pessoa, né? Aí você vai se imaginar lá caminhando de mão dada, vai repetir um mantra, ou simplesmente vai ficar pensando naquela pessoa a todo instante, a todo momento, ou vai fazer uma oração, uma prece, ou seja o que for. Será que o universo é justo? É compatível? Seria justo dessa maneira? Já pensou se funcionasse assim? Quem as pessoas escolheriam? Seja sincero. Agora tem um porém, porque você vê que isso não existe somente no campo da lei da atração, e sim também no campo da religião. Quando eu falo religião, eu não me refiro à religião evangélica somente, mas sim a todos os ajuntamentos que têm uma ideia, eu caracterizo como religião, mesmo dizendo que não seja. Por exemplo, tem religião que diz que traz a pessoa amada. Traz a pessoa amada em tantos dias. Aí a pessoa vai lá e faz um trabalho de amarração para amarrar aquela pessoa, para trazer de volta. A pessoa saiu de casa, a pessoa está lá orando na igreja, fazendo campanha, fazendo corrente, meu Deus, traz a minha esposa de volta, traz meu esposo e tal, e tá naquela coisa ali. Será que isso é certo? Será que isso é uma coisa real? Porque tem um ponto de vista muito interessante nisso. Sejam sinceros com você mesmo. Será que se realmente eu amo alguém de verdade, eu vou querer que uma pessoa esteja amarrada a mim através de alguma coisa? Será que eu amo alguém? É justo que eu use de outros meios para trazer essa pessoa de volta? Mas dizem que é possível. Mas será que isso é real? Seja sincero. É igual eu estava conversando com a Jundiaria. Seria justo? Aí a mulher tá lá, se cuida, se valoriza, toda trabalhada, supino na academia. Aí aparece aquele cara de 200 quilos, grandão, barrigão desse tamanho. Gente, não estou julgando ninguém, não. Daqui a pouco vamos dizer que eu sou gordofóbico. É justo essa pessoa? Acontece? Sim, acontece. Né? Mas seria justo que o universo desse para essa pessoa uma pessoa que é totalmente o contrário de tudo que ele faz? Enquanto uma está lá se exercitando, fazendo tudo para ficar bonito, outra está lá só comendo, bebendo e engordando cada vez mais. Aí ele vai, porque ele tem fé, ele pede ao universo e manda uma toda trabalhada para ele. Seria justo? Agora seja sincero com você mesmo. O que você acha disso? Comenta aí
Você acha que isso é normal? Você acha que é certo? Ou seja, a pessoa está querendo usar os recursos para benefício próprio. E isso não pode ser considerado uma coisa normal. Porque se você realmente ama, você não vai querer estar com uma pessoa presa. Aí vai a pessoa lá fazer a corrente da família, vai a pessoa lá fazer aquele trabalho em reunião de casais e tudo mais, e pedir a Deus para restaurar a pessoa, trazer de volta a pessoa que se foi. Seria justo? Se a pessoa tiver que voltar, ela tem que voltar por amor. Ela tem que voltar com as pernas delas e não através de uma amarração, de uma oração. Porque se você usa esse meio para adquirir esse benefício, significa que você não ama. Porque eu jamais vou querer estar com uma pessoa na minha vida forçada. Eu quero uma pessoa que me ame, do jeito que eu sou, da maneira que eu vivo. Não uma pessoa que, simplesmente por meu ego de achar que ela tem que estar comigo, e eu vou chegar, meu Deus, eu quero fulano na minha vida, você não tem que trazer e tudo mais, e tal. E toma-lhe corrente, oração, voto, sacrifício, trabalho de amarração, exercício de lei da atração, de você imaginar a pessoa retornando. Gente, tudo isso são coisas que eu já pratiquei na minha vida. Só que a evolução me fez abrir os olhos e perceber que eu não posso fazer isso. Mesmo que a gente tivesse esse poder, seria o quê? Egoísmo. Seria o quê? O ego da pessoa grande querendo amarrar alguém. Por quê? Porque não consegue viver sem ela, não quer que ela seja feliz com outra pessoa. A partir do momento, porque existe a diferença quando você realmente, de fato, você ama alguém, você quer ver a pessoa bem de qualquer forma. Você não tem sentimentos de ódio, de mágoa, de ira, tudo isso é coisa da paixão. Quando a pessoa sai, você se aborrece. Gente, realmente, eu vou ser sincero, eu converso com muitas pessoas, muitos jovens principalmente, e a maioria das pessoas tem o mesmo problema. Eu nunca aconselho ninguém a se separar, a se divorciar. Só que também eu vou ter que falar para a pessoa a realidade. Por quê? Ah, ela quer esperar? Maravilha. Mas o sentimento que a pessoa tem que ter por ela não vai ser induzido por algo. Porque é igual as pessoas prometem. Ah, a entidade tal traz a pessoa amada em tantos dias. Tá, beleza. Agora vamos supor uma logística. 100 pessoas fazem um trabalho de amarração. Todas as 100 pessoas vão conseguir resultado? Será que alguém vai conseguir? Alguém vai. Agora, o resultado foi porque natural ou simplesmente alguém trouxe de volta? Porque a pessoa pode retornar. Mas se não retornar com o amor, não vai ficar. Porque vai passar o tempo, vai vir contenda, vai vir lembrança, vai começar a jogar as coisas na cara e daqui a pouco começa a briga, começa tudo de novo, se torna até pior. Já reparou que tem casais nesse ciclo também? Separa, volta, porque quando volta é aquela lua de mel, aquele love, amorzinho pra lá, amorzinho pra cá. Aí daqui a pouco passam os dias, acaba esfriando, acaba voltando a velha rotina antiga. E acaba as coisas não dando certo e se separando novamente. Justamente porque retornou, mas o que faz a pessoa retornar? Será que é realmente o trabalho? Ou a pessoa voltou? É igual eu estava conversando com uma pessoa. E quando o ateu separa e volta? E aí, quem trouxe de volta? Foi quem? Ah, foi Deus ou foi a pessoa mesmo que retornou? Porque tem muitos casais aí que não são religiosos, que não frequentam nada, que têm seus problemas e acabam retornando. Muitos vivem bem depois disso. Porque existem dois grandes fatores importantes, né? Que é o começar e o recomeçar. Quando você recomeça, você está parando onde você terminou, onde você deixou. Então, consequentemente, se você está recomeçando, a obra vai sair mal feita. Não está sendo construído de novo, você está parando aonde você terminou. Ou seja, os mesmos problemas, as mesmas intrigas, mas quando você começa tudo de novo, porque dependendo do tempo, quando há o retorno, de repente a pessoa que estava com você, principalmente você que está buscando iluminação, principalmente você que está nesse processo aí do despertar, o que acontece? A pessoa que conviveu com você vai estranhar porque você não é mais a mesma pessoa. Então, para isso tudo acontecer, é preciso o quê? Começar de novo. Esse é o ponto principal. Começar de novo. Agora,
Existe sim maneiras de você atrair? Sim. Vamos chegar lá, calma, gente, vamos chegar lá, que a gente já tá falando já. Pessoal, ai meu Deus, não dá, então o que eu vou ouvir? Mas isso é muito interessante, porque ele engloba alguns métodos, como encontrar alguém, restaurar ou manter o casamento. Ou seja, a pessoa está numa dessas fases. Né? A pessoa está procurando alguém porque está sozinha, ou ela quer restaurar alguém e manter o seu casamento. Será que isso é possível? Vamos entender. Né? É como nós já falamos, né? A pessoa está querendo impor o amor em alguém. A pessoa está querendo amarrar alguém. A pessoa está querendo que retorne. Mas, gente, se a pessoa foi embora, porque alguma coisa aconteceu e o sentimento dela por você não é o mesmo. Simplesmente, de repente, o amor que você sentia ou sente é maior do que essa pessoa sentia. Por isso que você esperou. Né? Tudo tem seu limite, tem seu tempo. Por isso que você continua na esperança enquanto a pessoa tá nem aí. Ou já arrumou outra pessoa, ou de repente já tinha outra pessoa. Mas se nesse caso, você tem que ter um alívio de saber que saiu porque quis. Não é aquela coisa forçada de estar com você. Mas não. Você tem que ficar livre para novas eventualidades. Você tem que ficar livre para saber que o amor, ele vai te procurar, ele vai te encontrar. Você não pode amarrar ninguém por amor, porque se você fizer isso, você não ama. Por exemplo, um caso que nós aprendemos, né? Que na verdade, na lei da atração, os opostos não se atraem, eles se repelem. E semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então, como fazer para atrair o amor para a nossa vida? Primeiramente, palavras do grande mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo o próximo como a ti mesmo, então primeiramente você tem que se amar. Seja sincero. Da mesma maneira que eu falei, que você escolhe uma pessoa que você quer ver nele ou nela qualidades. Será que será que eu tenho alguma qualidade que vai interessar alguém? De alguém imaginar e pedir ao universo, pedir a Deus, é tudo título. Eu quero uma pessoa, aí vai falar lá os detalhes, honesto, decente, que sabe lavar, passar, cozinhar, que conhece as leis universais. Esse sou eu, tô fazendo minha propaganda aqui. Aí, resultado da história. Mas será que tem alguém pensando nisso e alguém no mesmo nível de vibração queria me atrair para ela porque eu sou compatível com o que ela está querendo para a vida dela, achando que é a pessoa ideal? Só que aí vai entrar aquele contraste. Será que na minha mente ela seria a pessoa ideal para minha vida? Será? Por quê? Se semelhante atrai semelhante, o que acontece? Você tem que se tornar a sua melhor versão, seja o que você quer ser. Seja sincero. A sua versão masculina ou feminina te agradaria? Seja sincero. Será que a minha versão feminina ia dar bom juntando-se comigo? Então, é nesse ponto. Porque se eu sou e me torno uma pessoa diferente, se eu mudo minha frequência vibracional, meu pensamento, meu sentimento, minha maneira de agir, minha maneira de pensar, eu me torno uma nova pessoa. Ou seja, você está buscando alguém que tenha os mesmos pensamentos. Porque existe muita divergência de ideias, de opiniões. É igual eu falei aqui do conceito do amor, né? Que desde o mito, psicologia, arte, filosofia e religião. Ou seja, hoje em dia, se você reparar mesmo, conforme eu disse, as religiões, elas não estão ensinando a pessoa a amar, a pessoa a manter o relacionamento. Porque você pode reparar, não estou apontando ninguém, pelo amor de Deus. Que tem um monte de pastor que já casou um monte de vezes. Como é que ele vai falar de amor se ele não vive? Tem um monte de gente aí que, sei lá, não estou falando nada. Que amor é esse?
Porque, na minha opinião, posso ser careta nesse ponto, mas quem ama, não trai. Quando a pessoa trai, ela sente simplesmente uma mera paixão. Ela simplesmente, ela quer a pessoa ali pelo bem-estar, pela conveniência. Não por amor, porque se ela realmente ama de fato e de verdade, ela não vai trair, mesmo que ela esteja bêbada, doidona, seja lá o que for. Porque aquela pessoa é tudo para ela. Aquela pessoa ali faz parte da vida dela. Então ela não vai trair. Só que as pessoas têm ensinado umas coisas diferentes e não têm mantido. Agora, como é que você quer atrair para você um amor verdadeiro se os que você tem você não soube cuidar? Olha a lei da compensação aí entrando aí. A lei da oferta. Ou seja, como é que você quer receber algo sem dar? É preciso dar para receber. Você tem que dar amor para receber amor. E se você não tiver amor primeiro por você mesmo, como é que você vai atrair o amor? Sabe o que acontece? Você vai acabar atraindo o que na balança da sua vida prevalecer. E quando a pessoa ela está com a frequência negativa, a frequência baixa, o que vai acontecer? Ela vai atrair só tralha para a vida dela. Essa é a realidade. Aí você vai me dizer, mas a pessoa não pode mudar? Sim, ela pode mudar. Só que você tem que parar de se preocupar com a mudança da pessoa, porque isso é uma das grandes coisas que colocam fim nos relacionamentos, porque todo mundo tem na sua mente que ela está certa, a outra pessoa está errada. Quando, na verdade, o erro partiu dos dois. Agora, enquanto eu reconhecer que eu é que preciso mudar, a mudança, tudo começa em mim e termina em mim. Então, como é que eu vou atrair coisas boas? Eu vou querer uma pessoa na minha vida pra quê? Pra perturbar? Pra infernizar? Eu estou falando isso, gente, mas isso é uma realidade. Porque a pessoa quer tanto, eu quero fulano. Já pensou se fosse possível? Vem o fulano. E aí? Como é que você vai ser? Você vai ser romântica, carinhosa, você vai cuidar? Se nem de você você cuida? Então como é que você vai atrair o amor? Gente, amor é uma coisa séria. É uma coisa que ela é igual a lei do crescimento, né? Conforme eu falo, né? A lei do crescimento, ela é um processo natural. Ou seja, a não ser que seja uma atrofia, uma doença, o crescimento, ele vem. Você vai crescer, vai engatinhar, vai andar, vai falar. Desculpe. Mas esse sentimento, essa lei, ela é uma coisa normal. E o amor também é um processo natural que nasce da onde você não espera. Que nasce, e você nem imagina que de tantas milhares de pessoas no mundo, justamente aquela que bateu ali e você teve aquele ato de paixão, para depois se tornar amor. Ou seja, isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa magnífica. Isso é um fenômeno natural da ordem do universo. Então você quer burlar um fator natural? Por quê? Porque a pessoa ela tem aquele sentimento, eu quero, eu posso, eu consigo e tem que ser fulano. Isso seria uma coisa muito injusta. Né? E é igual eu estava falando. Tem coisas, gente, que tem que ter a sabedoria. Né? Conforme diz Salomão, né? A mulher sábia edifica a casa e a tola com suas mãos a destrói. Mas a gente pode inverter também, né? Dizendo que o homem sábio edifica a casa. Porque, por exemplo, você vê a diferença. Eu conheço pessoas que são de outras denominações religiosas. Por exemplo, um é crente, o outro é espírita. E vive muito bem. Mas a pessoa não, ela quer ficar se metendo na religião do outro, achando que a dela está certa, achando que... E fica aquele conflito. Um é Flamengo, outro é Botafogo. E fica aquele conflito, aquela guerra. Tem coisas, gente, que você tem que aceitar. A visão de cada um é diferente. E essa que é a grande história do amor, né? É você conviver com pessoas que não pensam igual você, que não são como você, que teve outra linha de nascimento e tem um pensamento diferente. Mesmo que seja principal, mesmo que seja parecido com você em algumas coisas, ela não é parecida em tudo. Porque você pode reparar que quando a pessoa está procurando alguém, principalmente no namoro, o que ela faz? Ela conversa com a pessoa, aí a pessoa gosta de rock. Aí a pessoa fala do namoro, poxa, aí já viu um detalhe, aí já pensa, poxa, essa pessoa é a mulher da minha vida, ela também gosta de rock. Só que ela gosta de um só, o resto, só um monte de coisa esquisita. Mas a pessoa ela associa os gostos e vai naquilo. Ou, conforme eu disse, atraída simplesmente pela beleza, pela paixão. Aí depois que tá ali junto, que casa, que vê que as coisas diferentes, né? Que aí vai dormir,
Aí começa aquela sinfonia de ronco, aquela peidação pra lá e pra cá, né? Aí é que a pessoa vai ver que não era aquilo, né? Porque quando tava namorando, todo mundo bonitinho, todo mundo arrumadinho. Agora não, tá todo mundo lá, largado e por aí vai. Aí você vê. Aí tá. Eu conheço tanta gente, que tá passando dificuldade de relacionamento porque não toma uma atitude, não tô dizendo atitude de se separar, atitude de conquistar, de reconquistar, de fazer as coisas diferentes. Por exemplo, eu conheço gente aí que é casada, que tá na igreja há um tempão, e o marido chega do trabalho 6 horas, só vem pra casa 11 meia-noite bêbado, sabe? Chega cedo, para no botequim, sabe por quê? Porque não tem prazer de estar em casa, porque é uma mulher chata, é uma pessoa que tá ali sempre arrumando problema, arrumando briga. Cadê a sabedoria? A mulher sabe, edifica a casa. O cara chegou lá chapado, ele já chegou, ele já fica lá, às vezes todo animadinho, né? Pô, chegar em casa, e a mulher já pensou o cara morto de tanta maneira, de jeito até que não existe. E já imaginou o cara enforcado, cortado, queimado, apedrejado, um monte de coisa. E tá, o cara lá chega. Aí quando chega em casa é briga, é briga, é briga, é briga. Já experimentou chegar, pegar o cara e botar pra tomar banho, né? Você sabe o que eu tô falando. Faz ele ter prazer de voltar pra casa, para de perturbar. É isso que muitas vezes a pessoa não ensina na igreja. Aí qualquer coisa, você tem que separar do seu marido porque ele bebe. Poxa, mas você acha que tanta gente bebe hoje em dia e só porque ele bebe, perde o controle? Mas é o que eu falo. Não se pode varrer no vento. Espera, mas não, a pessoa que tem aquele conceito... É o que eu tô falando, que a maioria das pessoas que tem esse problema são pessoas religiosas, que não sabem manter o casamento. E tá falando tanto em Deus, mas não tem uma atitude para mudar a situação. Ou seja, ela não muda nem a vida dela e não muda também a vida do outro. Porque não vai mudar, gente. As coisas têm que ser espontâneas. As coisas não podem ser presas. Não adianta você chegar... quando ele parar de beber, ele vai mudar. Ele vai parar de beber, vai melhorar para ele, mas você vai continuar sendo a mesma coisa. Não mudou. Mesmo com bebida ou sem bebida, vai ter briga, vai ter intriga. Porque as pessoas estão pensando tanto em mudar a imagem dos outros, mas esquecem de mudar a sua própria imagem. Isso que é um grande perigo. Portanto, eu consigo sim usar a lei da atração para atrair o amor quando eu começar a me amar. Porque é um fator natural. Quando você começar a mudar, as pessoas do seu convívio, as pessoas que estão ali ao seu redor, mesmo que você não conheça, inconscientemente o universo vai trazer essas pessoas para o seu caminho, porque elas estão aliadas com você. Aí às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu gosto disso aqui, a pessoa não gosta. Mas de repente ela pode passar a gostar. Porque o julgamento, gente, é a armadilha que eu digo. Porque você está sozinho, aí você está buscando alguma coisa da lei da atração, a primeira pessoa que aparece, a pessoa já acha que é milagre. E é onde se prejudica, né? O cara vai para determinada religião, solteiro, vai arrumar alguém, vê aquela mulher bonitona e tal, vai, se empolga. Quando chegar na hora, não é nada daquilo, porque se a pessoa não tivesse problema, não estaria em religião. Se está lá é porque está cheio de problema. Ou seja, escolheu um péssimo partido porque buscou errado, no momento errado. Você tem que aprender a esperar acontecer. É conversando, às vezes a gente vive a vida toda e ninguém conhece. Aí do nada, eu conheço gente aí que em menos de um ano já ficou com 10, 15 pessoas e está sempre tentando e está só se lascando. Desculpa a expressão, mas por quê? Porque a ansiedade de ter alguém, de achar que precisa de alguém para completar, vai acabar fazendo com que ela faça uma escolha errada. Porque ela não está sendo paciente. Né? Qualquer coisa que aparece, né? Caiu na rede é peixe. Ao invés da pessoa pegar um frango, acaba pegando um urubu. Essa que é a realidade. Acaba se confundindo. Por quê? Porque ela não sabe esperar. Existe sim alguém para você, como diz aquela história, né? Sempre é um... Como é que é? Chinelo velho com um pé torto, acho que é mais ou menos assim. Mas na verdade, quando eu coloco na minha mente que primeiro eu que tenho que mudar, eu tenho que me transformar, ser a minha melhor versão, cuidar de mim, porque o que adianta? Você quer alguém para quê? Você vai saber cuidar? Seja sincero, se a pessoa que você tanto espera, ou que foi embora, retornasse agora, você está preparado para receber? Beleza, se você tiver e se a pessoa também não está, vai continuar a mesma coisa. Tem que haver um consenso de que é preciso certas coisas. Principalmente diálogo, principalmente estar ali junto. Porque você vê que gente interesseira é o que mais tem.
Tantas vezes aí, ator famoso casou 10, 15, não vou citar nomes aí. Tantas vezes, sabe por quê? Porque não leva mais a sério o que era a santidade do casamento. Ah, até a morte separe, né? Aquela palavra que era jurada que tanta gente falou, mas qualquer sintoma de doença, a pessoa tossiu, pronto. A pessoa já quer se separar, já quer se afastar. E muitas vezes tem apoio de gente que não era para fazer esse tipo de coisa. Porque cuidado com quem você se aconselha. Porque para mim aconselhar sobre vida amorosa tem que ser um casal espetáculo. Agora eu vou ouvir conselho de fulano ciclano que vive traindo, que vive separando, que vive sendo traído. Ou seja, se não viu milagre de mudança na própria vida, quem é ele para falar o que para os outros? E é aquela história que eu sempre digo, gente. Casamento não se restaura sozinho. Se uma pessoa quiser e a outra não quiser, não tem casamento. Né? É como diz lá em Amós, andarão os dois juntos, se entre eles não há acordo? Então é o que eu digo, se alguém for embora, deixa aí, porque não te ama. Se te amasse, ficaria. Ou às vezes podia até amar em uma circunstância, levou a tomar essa decisão, mas eu não creio que seja desculpa, porque o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Né? A definição de Paulo sobre amor, que é excelente, que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Ou seja, o amor é o maior sentimento do mundo. O amor é o maior sentimento. Tanto pela visão da religião cristã, ou qualquer religião que seja. Você vê que o maior fundamento é o amor. E você acha que você vai burlar o amor? Não existe regra para isso, gente. O maior sentimento é o amor. Portanto, quando você vê essas coisas, não abraça isso. Se você ama de verdade, queira um amor seu conquistado. Um amor realmente dado por Deus, mas aquele amor conquistado. E não aquela coisa induzida. Alguém já viu aquele filme O Todo-Poderoso? Você vê que ele amava uma pessoa, né? Ele recebeu o poder de Deus. Isso é interessante, que isso é um fator real. E ele ficava lá, me ame, me ame. Só que o próprio Deus tinha falado para ele no filme, né? Que isso é uma coisa que ele não poderia fazer. Só que aí vem esses novos teóricos aí de lei de atração, esses religiosos, querendo trazer para você uma coisa que não é real. Você não pode burlar o amor, você não pode colocar esse sentimento nas pessoas. Você pode colocar esse sentimento em você e através do sentimento estar dentro de você, da sua mudança, da sua atitude, você vai atrair para você o amor, porque você tem. E eu só atraio o que eu tenho. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Então eu tenho que me tornar a pessoa que eu quero ter. Essa é a realidade. Espero que você esteja entendendo esse ponto. Ah, mas eu posso orar? Existe uma diferença. Você tem o costume de orar, orar pela sua família, orar pela sua casa, você é casado. Meu Deus, abençoe meu marido. Beleza, certo. Agora eu chegar assim, meu Deus, a fulana é tão linda, eu quero a fulana pra mim e tudo mais. Por que eu quero a fulana? Por quê? São esses pequenos sentimentos, esses pequenos detalhes, que vai fazer uma grande diferença. Porque quando você deseja algo que não é pra você, o universo, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai trazer aquilo porque você não está preparado para receber e a sua frequência é essa, mas ele vai acabar trazendo algo contrário que você está atraindo. Por quê? Porque dentro de você, você pode não saber. As pessoas podem não saber. Mas o universo sabe das suas intenções, das suas atitudes. Por exemplo, você quer que alguém retorne. Para quê? Para continuar brigando, para continuar tratando mal, para continuar escravizando, ou seja lá o que for. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu problema. Mas será que isso são coisas que eu vou querer? Por exemplo, por que eu ia querer alguém nessa altura do campeonato na minha vida que não me agregue nada? Ou seja, é o meu desejo de escolha. Por que eu ia querer alguém para continuar brigando, continuar discutindo, continuar arrumando problema? Continuar fazendo intriga, continuar brigando comigo, né? Porque é o que eu falei, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na vida das pessoas. Cada dia as pessoas vão evoluindo. Só que eu quero a pessoa do meu lado para quê? A gente tem uma meta, tem um objetivo, quer crescer? Porque tem coisas na vida que você tem que simplesmente deixar acontecer. Tem coisas na sua vida que são prioridades. E as prioridades? E às vezes a pessoa não entende, porque tudo isso aí é motivo. Por exemplo, tem uma pessoa que gosta de sair muito, a outra pessoa não gosta de sair. Aí você sai para agradar, e a pessoa vai ficar em casa para te agradar. Numa dessa aí, se ninguém agradar ninguém, não vai dar certo.
não vai dar certo. A pessoa tem que saber entender e conversar. Será que esse é o momento de eu ir no lugar tal? Será que eu posso gastar nesse momento? Será que eu tenho algum planejamento? Portanto, a melhor maneira de você atrair o amor para a sua vida é você se amar e você se tornar a sua melhor versão. Pare de se iludir e de achar que alguém vai mudar a sua vida, de achar que precisa de alguém que vai acontecer, um príncipe encantado, a princesa, e tudo vai mudar se você não mudar sozinho. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, o cara é muito trabalhador, né? Tá fazendo biscate de obra aqui, tá catando lixo ali, tá catando lata e tudo mais, só que ele pega o dinheiro dele e gasta tudo com drogas. Eu converso muito com ele. E ele tá conhecendo uma pessoa que inclusive até é evangélica. Aí ele tava falando pra mim, poxa, que eu vou ficar com ela, a gente tá conversando, que as coisas vão mudar na minha vida. Eu falei, meu amigo, não espere ela acontecer na sua vida pra você largar. Você tem que entender que se isso tá fazendo mal pra você, você tem que largar por você, não é por ninguém. Porque com o tempo ela vai acabar aceitando e você não vai largar. Tem que ser por você, pra você. Aí ele estava sempre lá meio largado, né? Um dia desse eu chamei atenção a ele. Meu amigo, vai lá. Que ele sempre vai com a roupa de serviço, vai arrumadão, toma um banho, bota uma roupinha maneira, bota um perfume e tal. Ah, mas ela me conhece, meu amigo, surpreende, faz a diferença, porque são detalhes que são importantes. Ah, mas ela tem que conhecer quem eu sou, poxa, mas quem vai querer conhecer alguém assim, eu brincando com ele? Isso é para vocês entenderem que as oportunidades surgem, só que às vezes a pessoa desperdiça, achando que tem que ser do jeito dela. Achando que a maneira, de repente, de eu agir, pode ser que não agrade a outra pessoa. O que eu tenho que fazer? Mudar esse comportamento, mudar esse padrão, passar a frequentar ambientes das pessoas que eu gosto de conviver. Porque não adianta nada, por exemplo, você querer... Exemplo, hein, gente? Arrumar uma roqueira no pagode. E pode acontecer? Pode. Mas não é o lugar ideal. E a pessoa às vezes fica pegando tudo que aparece, achando que a vida vai melhorar. Então como é que você vai saber se você está atraindo da forma precisa? Gente, uma coisa que eu falava até quando eu era evangélico, eu estava falando uma vez que não tem como saber se a pessoa é de Deus para você, mas tem um detalhe: quando atrapalha a tua estrutura, quando muda o seu comportamento e quando você se torna uma pessoa pior. Por exemplo, eu estou amando alguém, eu estou sendo amado, automaticamente isso reflete no rosto, no sorriso, e a pessoa está toda feliz e toda arrumada, e onde ela vai, ela está pisando nas nuvens e está feliz. As coisas estão dando certo. Mas quando é o contrário, quando não tem esse sentimento, o que acontece? A pessoa vive triste, cabisbaixa, não dá resultado em casa, no trabalho, com os amigos, fica aquela pessoa triste, oprimida, justamente por quê? Porque ela, aquilo ali está fazendo mal. Quantas vezes a gente vê gente chorando pelos cantos por causa de relacionamento? Ah, mas você não queria que voltasse? Ah, mas minha vida está um inferno. Mas você que escolheu. Você que escolheu. Agora me diz uma coisa. Será que só a pessoa que está fazendo isso, esse está um inferno? Ou tem alguma participação tua ajudando a acender? São tudo coisas, gente, que são pontos a acrescentar que se eu quero realmente atrair o amor, só é possível quando eu me amar, quando o universo reconhecer, não, realmente, ele ama essa pessoa, ele vai cuidar, é a lei da compensação, né? A pessoa, ela tá ali, ou seja, ela é praticamente, ela é insubstituível, né? Ou seja, ninguém cuidaria dela melhor do que essa pessoa. Essa pessoa aí realmente faz uma diferença enorme na vida dela, porque ela ama e porque ela tá sempre querendo ver o melhor. Então, automaticamente, eu vou atrair alguém que esteja compatível comigo. Aí o ponto que eu falei, né? Para finalizar aqui, né? Existe o ponto, né? O ponto principal que nós já falamos aqui, né, é sobre encontrar alguém, né? Ou seja, você pedir ao universo, você pedir às pessoas que... Ou seja, pedir ao universo que uma determinada pessoa ela venha para você, né? E são coisas que eu falei aqui, que isso é quebrar o padrão, né, das leis universais do sentimento do amor, que é o amor é o maior e mais puro dos sentimentos. E tem outro lance também, né, de você manter. Ou seja, você está com uma pessoa
e você vê que as coisas estão indo de mal a pior, e já está pensando ali em se separar, é como eu falei, né? Primeiramente você toma cuidado com as pessoas que você conversa. Eu sempre aconselho a pessoa a não separar, a conversar. Tem que haver uma conversa. Ah, mas aí você está com uma pessoa que você ama, que você está com ela, e a pessoa está querendo ir embora. O que você pode fazer? Procurar praticar a não resistência. Muitas vezes a gente fala demais o que não era para falar. Se você quer realmente mudar a situação, eu não vou dizer que seja um caso de agressão, porque aí é contigo, né? Até mesmo na própria Bíblia, Jesus ele fala sobre o divórcio em caso de adultério, né? Porque ela é dada a carta segundo a lei de Moisés. Ou seja, se você quer ficar com uma pessoa que te traiu, maravilha, isso é contigo. Não sou eu para opinar, né? Porque às vezes quem ama aceita e cada um tem a sua vida. Quanto à agressão, já é uma coisa também que aí depende de você, né? Porque eu acho que a agressão, não só física, né, como verbal, as pessoas levam para um ponto, mas a agressão física é uma coisa grave, né? Até mesmo em caso de polícia. A verbal, beleza, você se sente até humilhada, só que a pessoa está com raiva, ela fala para ofender. Será que você também não fala nada? Então são coisas, gente, que pode ser mudadas. Ah, mas acabou o respeito. Falei, mas se acabou o respeito, não acabou só de um. A não ser que seja o caso de só um xingar e o outro não. Mas no tempo é troca de pedra, um xinga daqui, outro xinga dali e tal, e vê aquela agressão. Ou seja, qual é o motivo da agressão? É ofender. Aí a pessoa fala, porque a boca fala que o coração tá cheio. Gente, cuidado com essas traduções, cuidado com isso aí, porque às vezes a pessoa fala com raiva, para machucar. Não é porque ela tá sentindo aquilo. Ela fala mesmo para prejudicar. O negócio tá bonito, está uma porcaria, isso não presta, mas ela sabe que aquilo tá bonito, mas ela falou para ofender, porque a pessoa tá chateada, só que a pessoa deixa aquilo entrar na mente e fica maquinando mal. Porque quando a pessoa ela não tem o perdão, ela não pratica a lei do perdão na vida, o que acontece? Ela fica naquele sentimento que às vezes tu vai discutir com a pessoa, principalmente as mulheres, né? Desculpa aí, mulherada, que vai lembrar de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Ah, porque naquele dia você fez isso. Gente, se fez, já passou, acabou. Você não pensava como pensa agora. Você tem que se perdoar e perdoar também a pessoa por isso, porque às vezes a pessoa não acredita que você mudou. E seja sincero, importa se a pessoa acredita ou não? Não importa, porque a vida é sua. Só que simplesmente você não deve fazer igual. Se você está passando por isso, a pessoa se tratou mal, te ofendeu, só que você quer porque você ama, você fica na sua, você não fala nada, simplesmente você entrega para o universo, entrega nas mãos de Deus. Fala, eu amo essa pessoa, meu sentimento é puro e tudo mais, e eu sei que vai mudar, porque através do meu amor, isso vai ser restaurado. Só que não adianta você fazer isso e continuar brigando. Tem que deixar cessar. Ou você não quer restaurar o seu casamento. São pequenos pontos, pequenos sacrifícios que a pessoa tem que ter. Porque às vezes a pessoa está incomodada contigo por causa das suas atitudes. Passa a agir o contrário. Que as coisas mudam. Para de ser chato, para de ficar perseguindo por besteira. Gente, eu já fui muito chato dessa maneira. Hoje em dia pode jogar tudo em qualquer lugar que eu não estou nem aí. As coisas mudaram. Mas antigamente a pessoa fica brigando por causa disso. Ah, botou uma coisa fora do lugar. Mas já pensou, gente? Tem coisas que tem que ter coerência. Não espere isso de quem não tem iluminação. Por exemplo, chega o teu marido, chapado, ou não, só normal. A pessoa sempre associa isso ao homem, né? Mas a maioria dos homens são todos santos. Aí o cara pegou, largou o chinelo no meio da sala. Maldito, desgraçado, sem vergonha, não sei o que, isso, aquilo e tal. Maravilha, né? Você que está sendo iluminado está arrumando problema por causa do chinelo. Ah, mas não pode ser. Beleza, mas ele faz. Quem que tem que buscar mudança? Quem tem que buscar transformação? É isso que eu falo, meu amigo, que você que é religioso, religiosa. Se você tem um preceito, uma fé, uma sequência, vai ver lá no livro da tua religião se ensina você a revidar. Porque Jesus, ele foi um dos maiores precursores da não resistência. Que ele diz, se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, dê ante duas. Se alguém bater no seu rosto, né, vira outra face. Todo mundo conhece isso aí. Mas é o que a religião ensina. Mas não, você quer brigar, ficar brigando por causa de besteira. Aí nisso, o amor, ele vai esfriando. Ele é uma chama. Tem pessoas que conseguem, com tudo isso, passa tempos e tempos e tempos, e o amor não acaba, não se esfria.
Mas tem para muitos que o amor esfria. Ou de repente, ele é medido em dosagens e o amor dessa pessoa é maior do que o seu. Por isso que às vezes a pessoa suporta o que você não suporta. Só que se você que está buscando iluminação, você tem que buscar, primeiramente, a paz dentro do seu lar. Você tem que buscar restaurar. E para isso você tem que manter a calma, o controle. Tem que pensar. Não é simplesmente sair reagindo, sair brigando, sair quebrando. Assim você vai destruir tudo. E outro ponto principal também, né? Que nós falamos aqui. Sobre o encontrar, né? O restaurar e o manter, né? Que seria um ponto. Agora, quanto ao retorno? Ah, mas a pessoa está buscando por alguém que se foi. É o que eu falei. Você não tem que ir atrás, você não tem que ficar perseguindo, porque o amor tem que ser espontâneo. O amor tem que partir da pessoa. Porque jamais você deve passar por essa humilhação. Porque você é tão carente assim, não consegue ver sozinho, você tem que ficar andando atrás de alguém que te deixou, de alguém que simplesmente foi embora. Teve problemas, teve consequências, tudo mais, mas o amor não foi levado em conta, ou de repente nunca existiu, nem religião, ou nem um preceito. Simplesmente a pessoa tomou uma decisão. Ou seja, a decisão foi essa, não está perto de você. Então, se você mantém o amor, beleza. Mas você não pode ficar querendo trazer essa pessoa de volta, porque se ela voltar, realmente, vamos dizer, eu quero que alguém volte. Voltou. Mas se for do mesmo jeito, nada vai mudar. Daqui a pouco vai de novo. Se é que não vai ser o contrário, né? A pessoa volta e no final das contas você sai. Então tem que ter uma mudança e que seja primeiramente em você. Tem que ser primeiramente em você. E nesse ponto, do detalhe, eu conheço gente que está sofrendo por gente que já foi embora há 3 anos e chora até hoje. E acha que aquela pessoa, a pessoa já até arrumou outra família, já está com outra pessoa. Tem casos aí que eu conheço que a pessoa tem até filho, mas a pessoa está naquela ilusão, porque aprendeu que ela tem que esperar pelo amor. E pelo amor a gente não espera, a gente conquista, a gente alcança quando ele começa aqui, ó, dentro de mim. Porque se eu tenho certeza que as coisas mudaram na minha vida, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou a minha melhor versão, o que vai acontecer? Eu não vou me preocupar. Porque eu sei que vai vir uma pessoa para mim, e para mim essa pessoa vai ser uma felizada. Porque vai encontrar uma pessoa cheia de qualidades. Com defeitos sim, mas com muita qualidade. Então se você se ama realmente, não vai ser qualquer fariseu que vai bater na tua porta e você vai deixar entrar. Você tem que fazer essa separação. Você tem que saber realmente o que você quer, para poder você atrair, contanto que você se torne. As pessoas vivem procurando alguém para envelhecer junto. Eu não quero alguém para envelhecer comigo, eu quero alguém que seja criança comigo o tempo todo. Esse é o meu desejo. E isso você só pode encontrar quando você se tornar a sua melhor versão. Seja quem você quer amar. E para finalizar aqui, eu vou falar agora a importância das leis universais no relacionamento. Meu amigo, minha amiga, leve isso para a sua vida. Leve isso para a sua vida. Não desista, não desanima. Né? Se você está passando problema sentimental, procure não se separar. Se quiser conversar comigo, esteja à vontade, eu vou deixar meu zap nos comentários. Alguma coisa vai acontecer quando você tomar uma atitude. E essa atitude sempre é de mudar, nunca de tentar mudar as pessoas. As leis universais, elas não são religião, embora ela esteja presente nas principais religiões. Com licença. Muito bom, né? Embora esteja presente nas principais religiões, mas são regras de vida, são práticas de vida. E se você levar ela para qualquer área da sua vida, as coisas vão se transformar. Vamos lá. As leis universais são 11. Pensamento, recebimento, atração, crescimento, compensação, não resistência, perdão, oferta, sacrifício, obediência e sucesso. Como eu posso usar essas leis?
na minha vida, no meu relacionamento. Primeira lei, que é a lei principal, que é o pensamento. Nós sabemos que o pensamento, ele é o principal responsável por tudo, né? Ou seja, quando você tem uma imagem, tudo que você vê, um dia ela foi criada na mente primeiro, passaram para o papel, e com a ação se tornou real. Mas tudo começa aqui no pensamento. E como é que eu tenho que ter o meu pensamento? Meu pensamento voltado para minha família. Meu pensamento voltado para a esposa, para os filhos, seja o que for. Ou você manter o pensamento voltado, focado naquilo que você quer. Para que você venha ter atitudes no seu relacionamento que não venha levar ao desamor. Recebimento. É a famosa gratidão, né? É eu ser grato por aquilo que eu estou recebendo. É eu ser grato por aquilo. Portanto, meu amigo, seja grato pelo seu casamento, pela sua vida, pelo seu namorado. Mesmo que não esteja sendo aquilo que você espera, mas seja grato porque é o que está contigo. Então aprenda a cuidar. Porque se você não souber cuidar, por que você acha que simplesmente você vai descartar e vai ter outro melhor se você não sabe cuidar daquele? É o que eu sempre falo, o exemplo, né? Por exemplo, você dá para uma criança um carrinho de plástico de 10 reais, 20 reais. A pessoa destrói. Como é que você vai dar para ela um carrinho de controle remoto se ela não soube cuidar daquele? Então, se você não sabe cuidar dos seus relacionamentos, da sua vida, como é que você acha que o universo vai te dar algo melhor para você cuidar se você não sabe cuidar do pouco que você tem? Palavras do Mestre Jesus. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Portanto, quando você começar a cuidar de você, se você estiver sozinho, coisas melhores vão aparecer na sua vida. E cuida do que você tem, para que as coisas melhorem para você. Atração, né, é o que nós já falamos, né? Porque nós atraímos o quê? A lei da atração, ela consiste naquela crença que o universo é mental e tudo é mente. Então, quando nós estamos conectados com o todo, através da vibração, nós conseguimos atrair os nossos desejos. E nós já falamos aqui, né, da lei da atração, que uma prática, você não pode bular o amor, mas você pode usar nesse sentido que semelhante até semelhante. Então a melhor maneira de eu conquistar alguém é me tornar o que eu quero ser. Assim você consegue com a lei da atração. Crescimento. O crescimento é um dom natural, né? Já falamos sobre isso. Todos crescem normalmente, né? Se não for o caso de alguma doença. Só que como é que eu posso ajudar no meu crescimento? É a mesma coisa, a pessoa toma uma vitamina, né? Faz um exercício, ou quando você coloca adubo numa planta, você está aumentando o crescimento. E o crescimento também vem da inteligência, vem do raciocínio. Quando você procura conversar, dialogar, quando você procura trocar ideias com a pessoa que está ao seu lado, quando você aprende a lidar com as situações e praticar as outras leis, principalmente não resistência, você está manifestando crescimento na sua vida. Aí você vai ter resultados. Compensação. A compensação é aquilo que também nós já falamos, né? Que é o estado de como é que eu posso ser compensado? A pessoa sabendo que eu tenho um amor, que eu cuido, e eu vou ser compensado desse ponto. Poxa, realmente ele me ama, então vou fazer de tudo também para amar, para estar presente, para ajudar, porque você dá aquilo que você, ou seja, você recebe aquilo que você dá. Não resistência. Essa foi a lei, a primeira lei que eu conheci e pratiquei, né? Porque na época eu saí do relacionamento e para mim parecia que o mundo acabou. E eu não estava mais com esperança, nem mesmo de viver. E um dia eu ouvi sobre a não resistência. E eu falei, poxa, se eu tivesse praticado isso na minha vida, eu teria salvado o meu casamento. Muita pessoa fala, mas já é tarde. Eu falei, mais tarde por quê? Eu preciso mudar, quem precisa mudar sou eu. E o que a não resistência consiste em fazer? É você aprender a ficar quieto. É o que eu falei de Jesus, né? Se alguém te dá um tapa, vira outra face. Ele não quis dizer exatamente isso, né? Se alguém te obrigar a dar uma milha, ande duas. Se alguém te pedir a túnica, tira também a capa. Mas por quê? Porque as pessoas vivem reagindo. Às vezes se sente ofendida, mas não consegue ficar quieto. Tem coisas que é preciso você deixar para lá. Muitos relacionamentos estão sendo perdidos justamente por isso. Porque uma pessoa joga pedra. Em vez de você se defender na pedra, você quer jogar pedra de volta. E fica naquela guerra incessante, onde os dois acham que tem razão. Mesmo que você esteja certo, deixa falar.
Deixa tirar pedra, fica na sua. Aprenda a ficar quieto. Deixa falar, chegou ruim, chegou bêbado. Deixa. Contanto que não te agrediu, deixa quieto. No outro dia você conversa quando estiver sóbrio. Mas não, a pessoa fica forçando ali. E a não resistência é uma das coisas que tem destruído muitas pessoas. Que tem destruído muitas famílias. Porque a pessoa não dá o braço a torcer. E muita gente religiosa, muita gente crente, muita gente ali não sabe resistir. E é tanta gente separando, se divorciando. Porque antigamente a religião ajudava a pessoa a se manter firme. Ajudava a pessoa a manter o propósito do casamento firme ali. Mas não, hoje em dia eles ajudam porque são as mesmas coisas. Então como é que eles vão influenciar positivo na sua vida se a vida deles, nesse fator, está negativo? Você vê tanta gente palestrante aí falando de casamento de família, tudo fachada. Gente, essas imagens que você vê na internet, a maioria é mentira. E a pessoa fica se alimentando ali de rede social. Você vê um cara aí famoso aí, que estão falando na internet, eu não acompanho muito. Um jogador aí, que falaram que 20 anos de casado, que era um mais homem fiel, e a mulher dele está sendo infiel. Eu não sei o nome, quem soubesse puder colocar aí. Mas esse é o ponto que eu vi na internet que está sendo famoso. Ou seja, isso tem sido uma constante. E justamente pela não resistência. Você tem que aprender a praticar não resistência para salvar o seu casamento. E se você não praticar, então você não quer. Então você deixa embora. Porque alguém tem que perder. Alguém tem que perder. E se for, que seja você que tem iluminação. Não espere que a outra pessoa que está contigo, que não tem esse conhecimento, não espere que ela vai fazer a diferença. Porque não vai fazer, gente. Porque as pessoas mesmo religiosas é a primeira a perder o controle. Eu sei disso por experiência própria, que eu fiquei tanto tempo ali, naquele meio. E eu não conheço uma pessoa que me sirva de exemplo. Não estou julgando, você que é meu amigo aí que é evangélico, mas eu não conheço ninguém que seja exemplo para mim de casamento, que seja exemplo de vida, porque está sempre com ira, contenda, fazendo fofoca, fazendo intriga. Ou seja, é uma pessoa comum, como toda outra. Só, simplesmente, está frequentando uma religião que poderia mudar. É o que eu digo, as leis universais não são religião. Se você seguir e levar para sua religião, você vai ser o melhor crente, o melhor católico, o melhor espírita. Porque isso são coisas que transformam a sua vida, que vai te ajudar a lidar com as pessoas que estão do seu lado, no dia a dia. O perdão. O perdão é um dos pontos principais. Tem gente que vai dizer, mas tem coisas que eu não posso perdoar. Por exemplo, uma traição. Beleza, você... Não é questão de você não perdoar. Aconteceu? Você não esperava? O que você faz? Deixa sair. Deixa embora. Você vai perdoar, ou seja, eu quero que a pessoa esteja bem, só que comigo não dá mais, porque eu não vou confiar numa pessoa que me traiu. Agora, se você quer confiar, aí já é com você. Não estou dizendo que não seja possível, tem gente que perdoa. Mas o perdoar não significa que eu tenho que conviver. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. A gente perdoa as pessoas pelas blasfêmias, pelas calúnias. Às vezes a pessoa está contigo ali, é um anjo. Quando sai, te detona para todo mundo, fala mal de você para Deus e o mundo. E o que você tem que fazer? Perdoa, gente. Perdoa. Que só mostra a pessoa que estava do teu lado quem é. Demorou para mostrar as garras. E quando isso acontecer, você tem que agradecer, ser grato por ter se livrado de algo assim. Mas não a pessoa ficar naquela sofrência, naquela insistência, achando que a pessoa vai mudar. Gente, pode ser que mude? Sim. Mas nunca espere que as outras pessoas mudem. Quando você mudar, a sua mudança vai ser vista. E às vezes pode ser tarde demais, né? Porque ninguém vai ficar o tempo todo esperando os outros. Né? Principalmente a pessoa que deixou a gente na mão no momento que mais precisava. Então são coisas para você entender que o perdão existe porque tem gente que separa, às vezes tem filhos, e o único vínculo é o filho, e as pessoas se odeiam, passam um lado da rua, outro passa do outro lado, não se fala mais, beleza, não vai ser a mesma coisa, nunca vai ser. Mas por que a pessoa tem que desejar o mal? Por que a pessoa tem que ficar inventando história? Por que a pessoa tem que ficar fazendo inferno? Acabou, já era, cada um que siga a sua vida. Eu perdoo, mas você tem que deixar aí. Pare de ficar falando. Porque antigamente você falava tão bem, agora mudou a coisa. Isso não é procedimento de cristão, de religioso, ou seja lá o que for. O procedimento é amar. Eu perdoo, eu deixo ir, mas eu não vou falar, eu não vou dar ninguém mais. E por quê? Porque naquele momento ali existia um amor.
E como é que você diz que é uma pessoa e vai querer prejudicar a vida dela? Por mais que a pessoa esteja longe, você vai querer ver o bem dessa pessoa. Por isso que o perdão é importante. A oferta. A oferta é a nossa oitava lei. Está acabando, gente. A oferta é aquela coisa diária que quando a gente fala de oferta, a pessoa associa logo a religião, aquela oferta ali. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a oferta em si é o que você oferta no dia a dia. Seu amor, sua atenção, seu carinho. Ajudar a fazer as coisas, dividir, não ficar pesado para a pessoa. Entendeu? Porque tem gente que torna fardo pesado. Às vezes, tá o casal em casa, a mulher trabalha, o homem trabalha, o cara chega do trabalho, a mulher trabalha também, e não ajuda em nada, vai lá pro sofá deitar. E a mulher tem que fazer tudo, tem que ter consciência que a sua ajuda é uma oferta diária, porque vocês têm um relacionamento, têm uma vida a dois. Sacrifício. Essa lei é muito mal compreendida. Mas o que é o sacrifício em si? É você oferecer algo menor em troca de algo maior. Ou seja, tem coisa, gente, que você tem que entender que quando casa, muita coisa muda. Por exemplo, tem gente que não pode nem jogar um futebolzinho domingo, mas tudo isso tem que ser conversado. Mas a gente tá querendo sair todo dia com os amigos. Então, acabou certas coisas. Existe o sacrifício de você deixar certas coisas. Por que eu digo que é sacrifício? Porque era uma coisa que você gostava de fazer. Então não é fácil largar. Então tudo que é difícil você largar, como um hábito, como um vício, ou seja lá o que for colocado, você pode classificar isso como sacrifício, porque não é fácil você tomar certas atitudes e deixar coisas que você gostava. Só que tem coisas que vai mudar. Não vai ser a mesma coisa. Você casou. Tua esposa gosta de uma balada? Maravilha. Você ir com a sua esposa na balada é uma coisa. Mas aí você não pode deixar a sua esposa em casa, nem ao contrário, e ir pra balada sozinho. Não tem cabimento. Mas e a confiança onde fica? Gente, pelo amor de Deus. As coisas mudam. Obediência. A importância da obediência não é que a mulher vai ser submissa ao marido, ou o que for, mas sendo que tem certas regras que você tem que obedecer. Ou seja, essas regras de obediência se enquadram praticamente no que eu falei de sacrifício. Mas tem coisas que você, como casado, não vai mais poder fazer. Não adianta, porque isso vai dar problema. É a mesma coisa que eu falei. Você casou, ao invés de você vir para casa, vai ficar parado no botequim. Mas a mulher é uma peste, beleza. Mas se você está buscando iluminação, você volta e atura. E se for ao contrário, a mulher faz aquele procedimento que eu falei. Tenta amenizar as coisas. Mas tem que ter um padrão de obediência na família e nos filhos. Senão, não vai dar certo. E por último, o sucesso. O sucesso é quando você encontra o amor, é quando você encontra a paz da sua vida, é quando você encontra aquela pessoa maravilhosa que está ali disposta a ir com você aonde tiver que ir, que está ali disposta a fazer o melhor para acrescentar na sua vida. Não encaixar, não completar nada em você, mas que seja uma pessoa também completa e que com isso vocês venham ser muito felizes e encontrar o amor. Gratidão pela vida de todos. Muito obrigado. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. E lembre-se, só é possível, para frisar, você atrair o amor quando você se amar. Porque semelhante atrai semelhante. Então você nunca pode atrair de fato o que você não tem. Aprenda a diferenciar amor, paixão e carência. E viva o amor se amando primeiramente. Começou viver e não somente existir. Vitor Sandro aqui. As mensagens estão assim na lateral, gente. Que eu ainda não aprendi a mexer ainda 100%. Não sei se ela fica deitada. Deixa eu ver aqui o que acontece. Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo ler aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Calma aí que a próxima eu vou aprender, gente. Remivaldo aqui, tudo tem a primeira vez. Negraceles, boa noite. E se a pessoa não quiser? Exatamente isso. Se a pessoa não quiser, você não vai conseguir. Né? Nós já falamos sobre isso. Né? Se a pessoa não quer, não tem como você trazer uma pessoa para a sua vida se ela não quer.
E tu tem uma amiga que passou 17 anos separado, cada um escolheu outra pessoa e voltaram hoje, estão na fé. É aquilo que eu falei, né? Cada um viveu sua vida e depois voltaram. Mas foi por quê? Por aceitação dos dois. É uma coisa um pouco incomum, nem todos vivem isso, né? Mas se ela conseguiu viver, quem sou eu para julgar? Eu, por exemplo, no meu caso, é meio difícil. Ah, tem boas vibrações, eu me amo e abraço. Boa noite, Adriana, aqui do grupo. Concordo plenamente, quem ama não trai. Ih, gente, tá meio difícil ler aqui. Que bom que recebemos o link no vidro. Que era tudo normal e não era. Vivi por 24 anos num relacionamento onde eu sofria querendo fazer feliz meu marido que era abusivo. É bastante tempo, hein? Guerreira. Não deu para ler todas, mas estamos terminando aqui. Obrigado. Espero ter ajudado. É o que eu falei. Vou deixar meu telefone aqui. Quem quiser conversar comigo, esteja à vontade. Estamos aqui para crescer em conhecimento. E o meu objetivo, né? Transformação de vidas. Que você venha restaurar o seu casamento. Que você venha ter sabedoria para lidar com a situação e não deixar o pior acontecer. E que você que não está com problema para restaurar nada, está precisando buscar alguém, que você venha se tornar a sua melhor versão e atrair para você o que você tanto espera. Começou. Viver e não somente existir. Vitor Sandro, aqui. Valeu! E agora? E agora? Ei.